Olá, amores, tudo bem? Bom, estamos aqui mais uma vez para mais uma aulinha para a gente dar continuidade ao nosso módulo. E como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, né? E que isso tudo passe logo para a gente poder voltar a se encontrar. Enquanto não volta, vamos dar continuidade às nossas atividades, né? Os nossos conteúdos aqui. Então, na aula passada, nós vimos toda aquela questão da evolução, né, da evolução do homem, de como as coisas foram se desenvolvendo, né, há milhões de anos atrás até chegar ao que nós somos hoje, os homens sapiens, como esses grupos humanos viviam, né, como eles viviam, eles eram nômades, eles andavam muito para se proteger do frio, para se proteger de animais, atrás de alimentos, então eles andavam muito, né? Isso tudo nós vimos na aula passada. Hoje a gente vai entrar numa nova fase, uma fase em que diz aqui, ó, a apostila, vamos pegar a apostila da continuidade, ó, página 184. Que diz aqui, ó, plantar para poder ficar. O que isso significa? Plantar para poder ficar. Significa que depois de muitos anos, né, milhões de anos, desde o início da evolução, né, alguns grupos humanos, eles começaram a perceber que algumas sementes caíam das árvores, né, dos frutos das árvores, e quando elas caíam no chão, isso é uma hipótese, tá? É uma hipótese. Quando elas caíam no chão, elas germinavam, né? Então, eles pensaram o quê? A partir de então, eles começaram a ver que se eles plantassem, que eles não iam precisar cair da árvore para poder crescer, eles poderiam plantar essas sementes. E assim eles iam ter mais alimentos. Eles não precisavam mais andar muito para ter alimentos. Então eles começaram, né, alguns grupos humanos começaram a perceber isso. Então eles começaram a plantar. E com a plantação, né, lógico, a agricultura, novas técnicas foram sendo criados, né, a partir de então. Muitos grupos eles começaram a desenvolver várias técnicas de cultivo, né? E eles começaram a ficar mais tempo, né? Percebeu que eles não precisavam andar muito, né? Atrás de alimento, porque agora eles poderiam plantar. Lembrando que não é porque a partir do momento que o homem descobriu essas técnicas de cultivo que ele deixou de caçar, por exemplo. Não, eles continuaram caçando, né, os animais, né, alguns animais, mas as técnicas ajudaram muito, né, nessa questão do alimento e de ficar, de não precisar andar, né, muito. Isso ajudou eles, então, a fixar moradia, né? Eles fixaram moradia, o que é muito importante para começar uma civilização, né? Porque a partir do momento que eles começam a criar moradia, mais grupos chegam e mais gente ajudando, melhor ainda, né? Então, se tem mais gente ajudando, melhor vai ser a colheita, por exemplo, melhor vai ser o cultivo, né? Vamos plantar mais coisas, né? Então, os grupos humanos, eles começaram a se aglomerar num determinado lugar, e a partir de então, claro que levou alguns anos, né, foi importante para a criação das grandes civilizações, que nós vamos estudar no próximo módulo. E aí, é engraçado a gente perceber, que nem eu falei para vocês naquela primeira aula, é que antes os materiais utilizados por aqueles primeiros hominídeos era o quê? A pedra, né? Eles utilizavam a pedra como meio de uma ferramenta, né? Ou para matar um animal, para derrubar o fruto da árvore e tal. E agora, depois de vários, né, anos, milhões de anos evoluindo e tudo,
o homem ele começa o quê? A produzir os seus novos instrumentos de trabalho, né? Então eles começam a produzir o seu próprio instrumento de trabalho. Aqui na página 184 ele vai falar sobre a vida sedentária. O que é a vida sedentária? A vida sedentária é justamente essa, de que agora ele não precisa mais ficar andando de um lugar para o outro. Ele começa a fixar moradia, tá? Então isso é a vida sedentária que ele fala aqui na página 184. Esses grupos eles começaram a fixar moradia, né? E também, além do cultivo, eles começaram a domesticar animais, ou seja, eles faziam um cercado, vamos dizer, né? Eles faziam um cercado e ali eles colocavam animais, alguns animais, como porcos, galinhas, patos, para poder ter do que se alimentar. Então eles começaram a perceber que isso seria bom para eles, né? Que por essa, não só pelo cultivo, mas também pela domesticação de animais, eles teriam alimento por mais tempo. Então essas técnicas começaram a ser implementadas e as pessoas começaram a ter uma vida mais sedentária, porque eles não precisavam mais estar andando de um lugar para o outro, certo? E aí, como eu falei, os instrumentos de trabalho dessas pessoas, né? Esses instrumentos de trabalho, de aproximadamente há uns 11 mil anos atrás para cá, eles começaram a utilizar não só a pedra, como outros instrumentos, né? Eles utilizavam também alguns metais, né? Alguns metais foram utilizados para fazer lanças, para fazer vários tipos de instrumentos de trabalho e também instrumentos para se protegerem, né? Aquela lança que a gente viu na aula anterior, que seria de pedra, a pedra polida, bonitinha, agora eles começariam a utilizar lanças feitas de metais, certo? Outra coisa também que começou nessa nova época, né? Nessa nova era, vamos dizer assim, né? Esses 11 mil anos atrás, lembrando que já eram Homo sapiens, tá? Já eram os Homo sapiens que tinham essa capacidade de pensar, o crânio mais estendido, como a gente viu. Então, como eles tinham essa capacidade de pensar, né, estendida, eles começaram a viver em sociedade, né? Começaram então a ver que quanto mais gente, melhor, né? Para ajudar a colher, a plantar, como eu falei, certo? Então a vida ela ficou mais sedentária, né? Por conta disso, certo? Outra coisa que eles começaram a produzir nessa época, eles começaram a produzir objetos. Que objetos? Começaram a produzir potes de cerâmica, por exemplo, para guardar uma água ou para guardar um alimento que foi colhido, né? Tigelas, esse tipo de coisa. Eles começaram a fabricar. Então, para vocês entenderem um pouco de como esses humanos, eles já tinham, há 11 mil anos atrás, eles começaram, né, esse Homo sapiens começou a se desenvolver, a viver em comunidade, a viver num local, não precisar mais com a sua capacidade, né, capacidade de pensar e de fazer, ele começou a fixar moradia, né, vivendo uma vida mais sedentária, como diz aqui na apostila na página 184, certo? E aí, na página 186, ele vai falar sobre a divisão da pré-história, tá? Em paleolítico e neolítico. Professora, o que é isso? Vou explicar. Paleolítico. Primeiro, olha só, nós temos a pré-história. O que significa pré-história? Pré-história é a história antes da escrita, certo? É aquela história que são contadas através de historiadores e de pesquisadores, né, de arqueólogos, que investigam o passado através dos vestígios deixados por esses povos,
certo? Então a pré-história ela é classificada uma história que significa antes da escrita, por isso pré-história, tá? Claro, ficou bem claro isso, né? E a pré-história, essa pré-história, né, que é a história antes da escrita, ela é dividida em dois momentos. Primeiro momento, o Paleolítico. O que é o Paleolítico? O Paleolítico é aquela pré-história em que nós vimos na semana passada que o homem utilizava a pedra, né? A pedra que ele fazia assim para poder ter uma pedra mais polida, uma pedra que ele poderia usar sei lá, para ferir um animal, né, para caçar um animal, então eles utilizavam a pedra. A pedra era utilizada para tudo, certo? E a segunda é o Neolítico. O que é o Neolítico? O Neolítico é essa fase em que outras técnicas, outros instrumentos foram sendo criados pelo homem, tá? Como? Aqui na página ele fala aqui, ó. Na página 186, ó, os instrumentos de trabalho, como foices, machados, arados, armas e entre outros, tornaram-se mais eficientes e mais resistentes do que os conhecidos até então. Por que tornaram mais eficientes? Porque eles começaram a dominar, a usar outros tipos de materiais para produzir esses equipamentos, né? Como o metal, que nem eu falei para vocês. Ele fala em arado. Professor, o que é arado? Arado é aquilo que ajuda como é que eu posso falar? Ajuda na plantação, a revirar, a mexer na terra, a arar a terra. Então, eles começaram a fabricar esse tipo de coisa, entendeu? Então, essa parte da história, da pré-história, ela é classificada como Neolítico, tá? Então, Paleolítico, a idade da pedra lascada, né? É a idade da pedra lascada, onde os instrumentos eram feitos apenas de pedra, de ossos e de madeira, né? E aí nós temos também o domínio do fogo, que ainda foi na pedra lascada, né? Foi nessa época do Paleolítico. Os homens, eles eram caçadores e coletores. Por quê? Porque eles, para sobreviver, eles caçavam, né? Eles tinham que caçar animais e colher os vegetais e frutos que a natureza oferecia para eles, certo? E no Neolítico, o que acontece? A pedra, que é classificada como pedra nova ou pedra polida. Por quê? Porque outros instrumentos foram sendo integrados, como temos também a pedra polida. A primeira era a pedra lascada. A segunda, Neolítico, pedra polida. O que é pedra polida? É aquela onde eles conseguiam afiar mais a pedra, fazer a questão da lança. Aqui tem um modelo, olha. A página 186, nós temos aqui, ó a pedra lascada, Paleolítico, e a pedra polida, Neolítico, certo? E aí nós temos instrumentos que eles começaram a fabricar, instrumentos além do instrumento de ossos e madeiras, né? Eles também começaram a polir a pedra, começaram o quê? A fazer agricultura, né? A plantar os alimentos, como eu falei, e começaram a domesticação de animais, né? Que antes eles caçavam os animais. Agora, eles também criam animais para poder se alimentar, né? Então, eles conseguem fazer todo aquele cercado para colocar o animal dentro. Eles já têm essa capacidade, certo? De produzir as suas técnicas, né? Os objetos que facilitam no seu dia a dia, certo? Então, é muito importante. É importante que vocês entendam sobre Paleolítico e Neolítico, que faz parte da pré-história, aquela história que não tem escrito. Então, tudo isso que eu falei para vocês, desde daquela primeira aula da semana passada para a aula de hoje, faz parte da pré-história, tá? Desde a evolução humana até chegar à escrita, faz parte da pré-história. Depois que começam as primeiras civilizações lá, eu já falei para vocês também em aula,
que a primeira civilização em que tem registro de ter desenvolvido a sua própria escrita é a Mesopotâmia, né? Nós tem vestígios, né, que comprovam isso, que a primeira civilização a desenvolver a escrita foi a Mesopotâmia. Então, a partir do momento que ele desenvolve a escrita, não é classificado mais como pré-história, tá? Porque ele já tem uma história escrita para ser contada, certo? E aí, essa questão dos vestígios escritos é bem importante, né? Que foi a partir mais ou menos de, deixa eu ver aqui, a partir mais ou menos de 3 a 4 mil anos atrás, eu acho que sim, 4, 5 mil anos por aí, que existem esses primeiros registros, né? Então, quando a gente fala na questão do homem, que ele começou a fixar moradia, nós estamos falando de 11 mil anos, registros de 11 mil anos atrás. E quando a gente fala nos primeiros registros de escrita, nós estamos falando mais ou menos de 5 mil anos atrás. Então, tem um tempo, vocês percebem um tempo que tem de 11 mil anos para 5 mil anos, né? São 6 mil anos do homem vivendo daquele mesmo modo, né? Antes da escrita. Vivendo na domesticação de animais, no desenvolvimento da agricultura, né? Então, isso tudo é uma cadeia que vai se desenvolvendo até chegar na escrita, certo? O que eu quero que vocês percebam é que não é porque que essa transformação ela não chegou para todos. Não foram todas as civilizações que desenvolveram a escrita. Mas, professor, então essas civilizações não evoluíram? Não, não é isso, tá? Cada uma vivia do seu jeito, na sua cultura, do seu modo, certo? E até hoje, por exemplo, nós temos exemplos aqui mesmo no Brasil de civilizações que não usam a escrita, como nós já falamos, a questão dos indígenas, né? Lá daquele povo que a gente estudou no módulo passado, né? Que até a gente fez até a divisão da turma para fazer os trabalhos, que foram os peraí que eu vou ver aqui, que eu agora esqueci o nome deles. O povo Yanomami, esqueci. Então, os Yanomamis, por exemplo, que não desenvolveram uma escrita também. Eles falam, né? Eles têm a linguagem deles, eles têm a língua deles, mas a gente não tem nenhum escrito deles. E tem muitos assim que vivem assim até hoje. Então, não é uma questão de uma civilização ser mais desenvolvida que a outra. Não, não é isso, tá bom? Cada civilização, ela age de acordo com o seu tempo, é o tempo histórico de cada um, certo? Não é o tempo cronológico, é o tempo histórico de cada um. Então, eu quero que vocês percebam isso. Não foram todas as civilizações que desenvolveram a escrita. Os mais antigos que nós temos, de cerca de 4 mil, 5 mil anos atrás, os vestígios escritos da Mesopotâmia e logo depois o do Egito, né? São as duas grandes civilizações que nós vamos estudar nos próximos módulos, que conta um pouco sobre essa questão, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, como nós estamos, né, nessa quarentena e tudo mais, nós temos uma atividade para corrigir, né, que é a atividade da página 181. Essa atividade eu vou fazer o seguinte, hoje, né, no caso, quarta-feira, à tarde, eu vou marcar com vocês pra gente poder estar corrigindo essa atividade, tá? Ao vivo, pelo Hangout, né? Hangout Meet. Nós vamos corrigir por lá, tá? Hoje à tarde eu vou marcar o horário certinho com cada turma. E nós vamos tirar as dúvidas também que vocês têm a respeito de tudo isso que eu expliquei. Se ficou claro, se não ficou. Professora, eu tenho dúvida na questão da vida sedentária. O que significa isso? Professora, eu tenho dúvida da pré-história. Explica aí pra mim. Então, eu vou tirar essas dúvidas com vocês hoje à tarde, tá? No Hangout Meet. E aí,
Nós vamos fazer a correção lá também da atividade da página 181, certo? E vai ficar para o nosso próximo encontro da semana que vem a correção da atividade que eu vou deixar para vocês hoje, que é a atividade da página 183 e da página 187 a 189, tá bom? Então, nós vamos fazer essas duas atividades. A atividade da página 183, que vai ficar para casa não, né? Para vocês fazerem aí, que a gente tá em casa mesmo, para vocês fazerem aí. E da página 187 a 189. Mas não se preocupem que eu vou mandar direitinho, vou colocar lá no plural, vou colocar no WhatsApp, também vai ficar no site da escola, vocês vão conseguir acessar, tá bom? Bem tranquilo, bem legal. Então é isso, eu quero que vocês leiam a apostila dessa questão que a gente trabalhou agora, que é da página 184 até a página 186, para vocês lerem. E hoje à tarde eu vou estar online para estar tirando as dúvidas com vocês, certo? Tirando as dúvidas e corrigindo aquela atividadezinha da semana passada, tá bom? Então eu espero vocês aí mais tarde pra gente se encontrar. Eu vou marcar nos grupos, a gente vai marcar direitinho o horário das aulas online para cada turma, tá bom? Então é isso, ó. Beijão e até mais tarde. Mais tarde a gente se encontra de novo, tá? Beijo!